É preciso que você compreenda que essa senhora, ao afirmar a você que fora da igreja adventista não há salvação, ela falou uma meia-verdade. Porque Paulo diz com todas as letras, Atos 27, verso 31, fora da igreja não há salvação. Se ela tivesse dito fora da igreja não há salvação, ela estaria seguindo o exemplo de Paulo. E é bom aqui a gente lembrar e fazer uma simples pergunta. De qual igreja Paulo está falando? Até porque no tempo de Paulo não existiam as igrejas luteranas, não existiam as igrejas presbiterianas, as igrejas batistas, metodistas, as igrejas anglicanas, não existiam as igrejas adventistas, não existiam também as Assembleias de Deus. Então Paulo, quando afirma que fora da igreja não há salvação, ele precisa estar se referindo a uma igreja. E é fácil a gente descobrir qual é a igreja que Paulo está falando. Basta você ler. Continua lendo Atos 27, verso 35, porque Paulo celebra nessa igreja a Eucaristia. Então veja bem, para descobrir de qual igreja Paulo está falando, é simples, basta você se perguntar, a minha igreja tem Eucaristia? Se a sua igreja tem Eucaristia, você está na igreja certa. Se a sua igreja tem culto de Santa Ceia, aí você está na igreja errada, porque o culto de Santa Ceia é uma invenção do século XIX, mas também é uma invenção ali dos reformadores, como grande parte das doutrinas evangélicas. A igreja verdadeira é a igreja que celebra a Eucaristia, porque foi isso que Paulo fez em Atos capítulo 20, verso 7, verso 7, é isso que Paulo faz em Atos capítulo 27, verso 35, porque foi isso que Paulo recebeu do Senhor, como ele mesmo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. É isso que nós aprendemos e recebemos, como está em Atos 2, 42. Então, se você quer saber a igreja verdadeira, igreja que possui Eucaristia. Igreja que não tem Eucaristia é uma igreja que nasceu da experiência de um homem ao ler as Sagradas Escrituras. Então, fica a dica para você. Fora da igreja não há salvação. Ou seja, fora da igreja católica não há salvação. É o que Paulo diz. Agora que eu refuto ele, a igreja romana não existia também nessa época. Existia a igreja apostólica, a igreja primitiva dos apóstolos, mas ela não tinha sede em Roma, entendeu? A Igreja Católica Apostólica Romana veio existir no século III, depois com Tertuliano, né? Constantino, né? Que tornou a liberdade de culto aos cristãos, né? Deu liberdade de culto. Constantino se converteu ao cristianismo, né? Entre aspas, né? Por interesse, né? E depois Tertuliano oficializou o cristianismo, né? Aí foi assim que surgiu a Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana. Entendeu? Ambos estão errados aí, tanto o adventista quanto o papista, os papistas. Essa parada aí que ele falou, que Paulo disse que fora da igreja não há salvação, isso não tem nada a ver com o que está escrito, como ele disse no vídeo aí, em Atos 27, do capítulo 27 ao versículo 31 ao 35. Eu vou ler aqui. E esse versículo bíblico, esse capítulo da Bíblia, tem também na Bíblia da Católica. Se vocês pegarem as duas Bíblias e lerem o mesmo capítulo de Atos 27, capítulo 27, versículo 31 ao 35, fala a mesma coisa. E diz assim: Disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem no navio, vós não podereis salvá-lo. Então os soldados cortaram as amarras dos esquifes e o deixaram ir. Enquanto amanhecia o dia, Paulo exortava a todos para que comessem, dizendo:
Este é o 14º dia, que esperai e permanecei em jejum, sem nada comer. Portanto, rogai-vos que comas algo, porque é conveniente para a vossa saúde, para não permanecer, pois não perecerão, nem mesmo o fio de cabelo da cabeça de nenhum de vós. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus, na presença de todos, partiram e começaram a comer. Coisa que esse cara aí falou, né? Falou ao contrário, né? Ele falou totalmente ao contrário do que a Bíblia fala. Então, porque assim, ó, como também como posso falar a você, o que ele falou aí não tem nada a ver com o que está escrito aqui em Atos 27, no capítulo 27, no versículo 31 ao 35. Por quê? Se fora da igreja a nossa salvação, por que Paulo, lá em Éfesos 2, versículo 8 até o versículo 9, de Éfesos 2, Éfesos capítulo 2, versículo 8 e 9, falou o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não provém de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí então, pessoal, esses versículos aí bate totalmente de frente com o que esse cara aí ele fala. Então, isso aí é doutrina da Igreja Católica. Entendeu, senhores? Então, o que ele falou aí não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia. Se vocês quiserem pesquisar na Bíblia, eu dou o versículo para vocês, que é o que? Atos, capítulo 27, no versículo 31 ao 35. E Efésios, capítulo 2, versículo 8 até o 9. Entendeu, senhores? Então, o que ele falou aí não tem nada a ver com o que realmente está escrito. E Paulo, pessoal, nunca disse diretamente que fora da igreja não há salvação. Essa ideia é mais associada a teologias posterior da Igreja Católica. O que Paulo ensina é que a salvação veio por meio de Cristo e que a igreja é o corpo de Cristo. Em Éfesos capítulo 5, versículo 23, ele diz que Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Além disso, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, ele afirma que os cristãos são membros desse corpo. Agora, se a igreja for entendida não como uma instituição específica, mas como a comunhão dos verdadeiros seguidores de Cristo, então estar fora da igreja significa estar longe da fé em Cristo. Mas Paulo não formou esta doutrina de maneira rígida, como algumas traduções fizeram depois. Então, o que Paulo falou sobre a Eucaristia não tem nada a ver com o que esse cara aí falou. Entendeu? Isso é totalmente doutrina católica. Entendeu, senhores? Agora vamos falar aqui sobre a Eucaristia e a Santa Ceia. A presença da Santa Ceia ou da Eucaristia em uma igreja não determina automaticamente se ela é certa ou errada. Isso depende da sua fé, das doutrinas que você segue.
e do que você considera verdadeiro dentro do cristianismo. A Eucaristia é praticada por igrejas católicas, ortodoxas e algumas anglicanas, que acreditam na transubstanciação ou em alguma forma de presença real de Cristo no pão e no vinho. Já a Santa Ceia é comum entre igrejas protestantes que a veem mais como um memorial de sacrifício de Jesus. Então, não posso falar a vocês, a Eucaristia e a Santa Ceia é a mesma coisa, mas só que a católica, ela fala que a igreja, que se tem Santa Ceia na igreja protestante ou em algumas igrejas, essa igreja é errada. É isso que eles falam, né? É isso que eles falam. Coisa aqui não é bem assim, entendeu? Isso aí eu vou avançar no decorrer do vídeo aí, entendeu? Mas é porque eles querem ter o direito, eles acham que só eles podem ter o direito de dar a Eucaristia, que é a Santa Ceia, lá pros cristãos protestantes, entendeu? Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Só porque eles fazem essas coisas lá, não quer dizer que eles são os donos, né? Porque muito antes da igreja católica existir, os cristãos da igreja primitiva já faziam esse ritual, esse rito da Santa Ceia, como até hoje alguns cristãos fazem. Entendeu, meus amigos? Se você está questionando se esta igreja é certa, talvez valha a pena refletir sobre os ensinamentos dela e se ela está alinhada com o que você acredita. Se é verdadeiramente, outras palavras, se ela é verdadeiramente cristã e que prega mesmo uma fé cristã genuína. E tem outra coisa, Paulo não criou a Eucaristia. A origem da Eucaristia está na última ceia de Jesus com os seus discípulos, quando ele tomou o pão e o vinho e deu graça e os ofereceu como seu corpo e sangue, instituindo os discípulos a fazerem isso em memória dele. Este evento é registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O que acontece é que Paulo foi o primeiro a escrever sobre a Eucaristia, antes mesmo dos evangelhos serem escritos em primeiro. E em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25 a 26, ele descreveu a instituição da Eucaristia e reforça sua importância para a comunidade cristã. Mas ele não criou o ritual, apenas transmitiu e consolidou sua prática entre os primeiros cristãos. Em outras palavras, Paulo não criou a Eucaristia, pelo contrário, ele não criou, ele apenas transmitiu aquilo que foi ensinado a ele, que foi o Senhor Jesus que criou a Eucaristia, que é a Santa Ceia lá, que os cristãos protestantes fazem até hoje, nos tempos atuais. E a Eucaristia na Igreja Católica é o sacramento em que o pão e o vinho são consagrados e
segundo a doutrina católica, se transforma no corpo e sangue de Cristo, através da transubstanciação, que é a transformação, né? A transformação do pão para a carne e o vinho para o sangue de Cristo. E ele é considerado o centro da fé católica, porque representa o sacrifício de Jesus e a comunhão com Deus. Esse rito acontece durante a missa e é visto como essencial para a vida espiritual dos fiéis. Mas assim, é como falei anteriormente, não foi Paulo que criou a Eucaristia. Apenas a católica tomou para si esse conhecimento, porque não existia a católica naquela época que Jesus fez a Santa Ceia. Entendeu, irmãos? Então é isso. Então o que esse cara falou aí é totalmente errado do que está escrito na Bíblia. Entendeu, irmãos? Os católicos dizem isso porque acreditam que a Eucaristia é a verdadeira presença de Cristo e que somente a Igreja Católica tem a sucessão apostólica legítima para realizá-la corretamente. Eles defendem que Jesus deu autoridade aos apóstolos e essa autoridade foi passada pelos bispos ao longo dos séculos até hoje. Além disso, ele cita João capítulo 6, versículo 53 ao 56, onde Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna. Interpretando isto de forma literal para a Igreja Católica, como só os sacerdotes ordenaram dentro da tradição católica, podem consagrar o pão e o vinho através da transubstanciação. Qualquer outra versão da ceia feita pela Igreja Protestante são inválidas. Por isso que afirmam que são a Igreja certa. Já os protestantes discordam disso, dizendo que a Santa Ceia é um símbolo ou uma presença espiritual, não uma transformação literal. E no fim, esta diferença vem da maneira de que cada um interpreta a Bíblia e a tradução cristã. É por isso que os católicos acham que só eles que podem fazer a Eucaristia, a tal da Santa Ceia, porque eles acham que a ideia é deles. E não é bem assim, entendeu? Porque, como falei a vocês, já existia bem antes a Santa Ceia, bem antes da Igreja Católica existir, a Santa Ceia já existia. E é por isso que eles falam também que só porque eles dão a Eucaristia, eles são a igreja certa. Sendo que, biblicamente falando, e como eu disse aqui, não é bem assim, né, senhores? Eles argumentam, como diz aqui, né, como está escrito aqui, né, símbolo e não é literal. Eles argumentam que esta ideia foi enfatizada pelos reformadores do século XVI,
como Lutero, Calvino, Zwinglio, e que, ao longo dos séculos, algumas denominações protestantes transformaram a ceia em algo mais comemorativo do que sagrado. A acusação de que isto teria sido inventado no século XVI pode ser uma tentativa de dizer que algumas igrejas protestantes mais modernas, como as evangélicas, distorceram ainda mais a prática original. Mas isso não é totalmente correto, porque a ideia da Santa Ceia como um símbolo já vinha desde a Reforma no século XVI, e não só no século XIX. Já a Igreja Católica defende que a Eucaristia sempre foi entendida como a presença real de Cristo, desde os primeiros séculos do cristianismo, e que a versão simbólica do protestantismo é uma invenção tardia no fim. Essa diferença é mais uma questão de interpretação teológica e não de fatos históricos. Eu vou ler aqui mais uma vez um trecho aqui, né? Provavelmente, quando alguns católicos dizem isso, estão se referindo à visão protestante da Santa Ceia como algo simbólico e não literal. Eles argumentam que esta ideia foi enfatizada pelos reformadores do século XVI, que são os reformadores do protestantismo, como Lutero, Calvino e Zwinglio, e que ao longo dos séculos algumas denominações protestantes transformaram a ceia em algo mais comemorativo do que sagrado. A acusação de que isto teria sido inventado no século XIX pode ser uma tentativa de dizer que algumas igrejas protestantes mais modernas, como as evangélicas, distorceram ainda mais a prática original. Mas isso não é totalmente correto, porque a ideia da Santa Ceia como símbolo já vinha desde a Reforma do século XVI e não só no século XIX. Mas é como eu disse, a Santa Ceia já existe há muito tempo, muito antes da Reforma Protestante. Eu vou até repetir algumas coisas aqui, né, que eu falei anteriormente. E não é verdade. A prática da Santa Ceia já existia muito antes do século XVI. Ela vem diretamente do Novo Testamento, onde Jesus instituiu o rito da última ceia. Os primeiros cristãos já celebravam isso regularmente, como vimos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26, onde Paulo fala sobre a ceia do Senhor. O que pode ter causado esta confusão em que, no século XVI, que algumas denominações protestantes passaram a enfatizar mais certos aspectos da Santa Ceia, como a frequência e o formato do culto, mas a prática em si já existia desde o cristianismo primitivo e foi mantido
com variações tendo pela Igreja Católica, quanto pela Igreja Protestante, desde a reforma do século XVI. Aqui estão alguns versículos bíblicos para confirmar que a Santa Ceia não é invenção humana, é uma invenção totalmente divina, como está escrito em Mateus 26, em Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 28. Jesus instituiu a ceia como os discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, e sobre o vinho, e isto é o meu sangue, e o sangue do novo testemunho. Tem algumas bíblias que falam nova aliança, que é derramado por muitos para remissão de pecados. Lucas capítulo 22, versículo 19 e 16. Jesus reforça a ordenança: fazer isso em memória de mim. Em 1 Coríntios, capítulo 11, 23 a 26, Paulo afirma que recebeu esta tradição do próprio Senhor e que os cristãos devem continuar a prática até que Cristo volte. Esses versículos mostram que a Santa Ceia não é uma invenção humana posterior, mas algo que Jesus estabeleceu diretamente e que foi seguido pelos primeiros cristãos. Agora, se por fantasia você diz, se por fantasia, deixa eu ver, meu Deus, o que está escrito aqui. Entendi. Mas se por fantasia eles falam que é invenção humana, a Santa Ceia, eles estão totalmente enganados. No capítulo 20, versículo 7, fala assim, que Paulo fala: no primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos para partir o pão, Paulo, mesmo tendo de sair, no dia seguinte, ensinou e alongou os discípulos até a meia-noite. Que ele estava ensinando os discípulos, né? E com isso aí partiu o pão. Ele estava ensinando aos discípulos sobre a Santa Ceia, né? E como ensinar esse rito até os futuros, até ensinar para os futuros cristãos. Em Atos 2, 42, em Atos capítulo 2, em Atos 2, versículo 42, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Isso que eu falei foi em Atos 2, 42. E também, para terminar, como está escrito em 1 Coríntios 11, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Versículo 23. Porque eu recebi da parte do Senhor o que também vos ensinei, e que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão. Então é isso, meus irmãos, viu? A Eucaristia, como você já sabe, né? É um sacramento da Igreja Católica que celebra a presença de Jesus Cristo e a sua memória. Um rito de comunhão onde os cristãos recebem o pão e o vinho consagrados, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus,
a Eucaristia é considerada um dos sacramentos da unificação cristã, juntamente com o batismo e a confissão. A Eucaristia tem como objetivo celebrar nova aliança, o pacto de amor entre Jesus e seus discípulos, renovar os compromissos de ser discípulo de Jesus, promover o reino de Deus, manifestar a união e a amizade entre os seres humanos e com a Trindade, dá a si mesmo como alimento e bebida para que todos tenham vida. A palavra Eucaristia vem do grego Euchapiotria, que significa ação de graça. Em outras palavras, é tipo Santa Ceia, que os cristãos protestantes celebram. Então, meus amigos, é isso, viu? Me perdoe se o vídeo ficou muito longo, mas essa é a pura verdade que eu tenho para falar para vocês. Agora, se o cara aí que do vídeo aí que eu reagi não gostou, aí não sei, né, velho? Não sei, né? Aí já é outra coisa, entendeu? O que eu faço aqui, meus amigos, é a vontade de Deus e também celebrar e falar a verdade para vocês, independente da igreja que você frequenta ou não. Viu, amigos? Um abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês, rede nelas e rede no sistema, viu? E que Deus abençoe a cada um de vocês. E mais alguma coisa, meus amigos. Todos os versículos e capítulos que estão lá, que eu citei a vocês, verifique na Bíblia, viu? Verifique na sua Bíblia se está certinho o que eu falei. E tudo que eu falei aqui, verifique, pesquise. Entendeu, amigos? Entendeu? Porque tudo que eu falei aqui a vocês é a mais pura verdade dos fatos. Eu desmenti tudo aquilo que esse cara aí, que eu reagi ao vídeo, falou. Entendeu, amigos? Então é isso, viu? Um abraço aí, e mais uma vez, que Deus abençoe a cada um de vocês. Então outra coisa, só para não esquecer, eles falam que ele fala que a católica é a igreja certa só porque tem a Eucaristia. Mas assim, ó, como Jesus voltar, ele não vai arrebatar a igreja católica, não vai arrebatar a igreja adventista, universal, assembleia. Ele vai arrebatar os seus servos, que são seus, né? Que manteram as suas vestes limpas. Não vai arrebatar a instituição igreja católica, não vai arrebatar a instituição universal, Assembleia Batista, Anglicana e tal. Vai arrebatar os seus servos, né? Que perseveraram até o fim e que manteram as suas vestes limpas. Como está escrito em Apocalipse, né? Em Apocalipse fala muito sobre isso. Das vestes limpas. Então, porque Deus, Jesus não se importa em tempos criados por homens, mas só que ele vai arrebatar os seus, né? Quando esse dia chegar. Então, não importa se é a igreja certa ou errada. Não importa, entendeu? O que ele disse aí. Não importa o que esse cara falou aí, né? No vídeo aí que eu reagi. Mas que quando Jesus voltar, ele não vai arrebatar as instituições evangélicas ou religiosas. Ele vai arrebatar
os que são seus de fato e que perseveraram até o fim na palavra de Deus. Entendeu, amigos? Então é isso. Mais uma vez, um abraço aí e que Deus te abençoe. E mais uma coisa, só para não esquecer, tome cuidado com quem você segue nas redes sociais. Por exemplo, eu sigo esse cara aí, entendeu? Eu sigo esse cara, mas quer dizer, eu até deixei de seguir ele, mas ele me segue, entendeu? Eu vou até parar de seguir esse cara, porque esse cara aí tem coisas que eu concordo com ele a respeito do também falou sobre os adventistas. Mas por outro lado, como ele falou isso aí desse vídeo aí que eu reagi, que eu falei a vocês aí eu não gostei tanto, porque ele fica falando isso aí, essas besteiras aí, né? Porque biblicamente falando, não tem nada a ver. Isso é questão histórica. E também uma rivalidade entre o cristianismo protestante e o cristianismo, entre aspas, da católica. Porque a católica adora imagem, né? Sendo que o cristão verdadeiro, primitivo mesmo, não adora imagem. Eles não adoram imagem. A única imagem que eles adoram é a do Deus vivo, todo-poderoso. Quer dizer, não tem uma imagem dele, né? Mas pela fé, a gente crê que ele existe. E que pela fé, pela fé e pela graça, somos salvos. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, versículo 8 até o 9. Entendeu, irmãos? Então é isso, viu? Mais uma vez um abraço e que Deus te abençoe.